Olá! Hoje eu vou ensinar você a construir um tangram. O que é o tangram? O tangram é esse quebra-cabeça composto de 7 peças. Com essas 7 peças eu posso construir formas geométricas como esse paralelogramo, posso construir, por exemplo, um triângulo, enfim. E além das formas geométricas eu também posso construir outras figuras, figuras de animais, de bonecos, de objetos, enfim, o que a minha criatividade permitir. E esse quebra-cabeça surgiu pela primeira vez por volta de 900 depois de Cristo. E nessa época, ele era muito utilizado para testar a inteligência das pessoas. Então vamos à construção desse quebra-cabeça. Para construir esse quebra-cabeça, eu vou precisar de uma folha de papel sulfite, uma régua, uma tesoura, um lápis de escrever e lápis de cor para colorir. Então, vamos começar a construção. Primeiro, eu vou construir um quadrado. Esse quadrado aqui eu vou construir de 15 centímetros por 15 centímetros. Aqui está o quadrado desenhado. Agora que ele está desenhado, então eu vou recortar. Pronto. Aqui está o meu quadrado construído, de 15 centímetros por 15 centímetros. Agora, com esse quadrado, eu vou dividir ele em duas partes iguais. Para fazer essa divisão do meu quadrado em duas partes iguais, eu vou traçar a diagonal do meu quadrado. Traçando a diagonal, temos isso aqui. Agora, então, eu vou cortar sobre a diagonal. Após realizar o corte, então a gente transformou aquele quadrado em dois triângulos retângulos. Então, com um desses triângulos retângulos, eu vou construir as duas primeiras peças do meu tangram. Para isso, novamente, eu vou dividir esse meu triângulo retângulo em duas partes iguais. Para fazer essa divisão, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a altura do meu triângulo com relação à base maior. Então, essa aqui é a base maior e com relação a essa base, então, eu traço a altura. Então, traçando a altura com relação à base maior, temos isso aqui. Essa é a altura do meu triângulo com relação à base maior. Então, novamente, eu corto sobre esse traçado. Após o corte, então, eu transformei aquele meu triângulo retângulo em dois triângulos retângulos menores. E essas são as duas primeiras peças do meu quebra-cabeça, que eu vou deixar reservado porque já estão prontas. Com o outro triângulo, então, com o triângulo retângulo maior, então agora eu construo as outras 5 peças que faltam para eu completar o meu quebra-cabeça. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu vértice aqui que se originou do encontro dos dois lados menores do meu triângulo e vou fazer esse vértice encostar no lado maior do meu triângulo. Então, eu pego esse vértice e faço encostar no lado maior. Então, fazendo ele encostar, eu tenho isso aqui. Então, observem que eu peguei esse vértice aqui e fiz ele encostar aqui, na base maior. Então, o vértice encostou ali na base maior. Marco bem, dobro bem para fazer a marca. Agora, eu traço um segmento direto ali para depois poder cortar. E agora eu faço o corte. Cortando agora, né, após cortar, então eu transformei aquele meu triângulo retângulo em um trapézio em um outro triângulo também retângulo menor. Agora, com esse outro triângulo, esse meu triângulo aqui menor, então ele é a terceira peça do meu quebra-cabeça, que eu vou deixar reservado. Com esse trapézio aqui, então, eu vou construir as outras 4 peças do quebra-cabeça. Para isso, vamos observar os ângulos que eu tenho no meu trapézio.
Então, olhando os ângulos do meu trapézio, eu tenho 4 ângulos. E desses 4 ângulos, 2 ângulos são obtusos, ou seja, ângulos com mais de 90 graus, de 90 a 180, e ângulos agudos, ou seja, ângulos que vão de 0 a 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse meu trapézio em 2 partes iguais. Para fazer essa divisão em 2 partes iguais, eu vou unir os meus ângulos, os meus 2 ângulos agudos. Então, eu vou unir esse ângulo agudo com esse ângulo agudo e esse ângulo obtuso com esse outro ângulo obtuso. Então, unindo eles, eu tenho isso aqui. Então, eu uni eles e tenho isso aqui. Dobro bem para marcar. E, novamente, eu vou abrir e vou traçar um segmento direto ali. Tracei. E agora eu corto novamente. Com isso agora, eu transformei aquele meu trapézio em 2 quadriláteros. Então, agora eu vou pegar um desses quadriláteros aqui para construir 2 peças. Então, vamos observar novamente os ângulos do meu quadrilátero. Observamos que nós temos nesse quadrilátero 2 ângulos de 90 graus, um ângulo agudo, um ângulo que vai de 0 a 90 graus, e um ângulo obtuso, um ângulo de 90 a 180 graus. Então, o que eu vou fazer agora? Nesse meu ângulo obtuso aqui, que tem mais de 90 graus, eu vou medir ele com um transferidor e vou encontrar em que ponto ele forma 90 graus. Então, vou medir nesse ângulo obtuso, um ângulo de 90 graus. Então, fiz uma marcação, mas usando o instrumento de medida ele fica mais preciso. Então, eu medi ali 90 graus e vou traçar um segmento direto ali. E eu tenho isso aqui agora. E corto novamente. Após realizar o corte, então, eu transformei aquele quadrilátero em um quadrado e em um outro triângulo menor. Então, aqui está a 4ª e a 5ª peça do meu tangram. E com o outro quadrilátero que sobrou, eu observo que ele também tem 2 ângulos de 90 graus, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Então, agora, usando esse quadrilátero, eu vou formar a 6ª e a 7ª peça do meu tangram. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse meu ângulo de 90 graus da parte inferior do quadrilátero encoste no meu ângulo obtuso, meu ângulo com mais de 90 graus. Então, fazendo esse ângulo de 90 graus encostar no ângulo obtuso, a gente tem isso aqui. Temos isso aqui. Então, observem que eu peguei esse meu ângulo aqui de 90 graus e fiz ele encostar no ângulo que tem mais de 90 graus, no ângulo obtuso. Encostou ali. Dobrei bem para marcar e agora eu novamente traço então recortando. Então, após recortar, então a gente transformou aquele quadrilátero em um paralelogramo e em um outro triângulo. E com isso a gente construiu a 6ª e a 7ª peça do tangram. Então, estão construídas agora as 7 peças do quebra-cabeça, do tangram. Agora que você já tem o quebra-cabeça pronto, construído, você pode colorir as peças como você preferir, pode pintar as peças inteiras, pode fazer desenhos menores para colorir, deixar ele decorado. A decoração é do jeito que você quiser, que você preferir. Com o quebra-cabeça pronto, então agora eu desafio você a construir um quadrado usando as 7 peças, medir os lados dele e calcular a área. Depois que você construiu o quadrado e calcular a área, então você vai construir um retângulo.
e também medir os lados dele, calcular a área e verificar o que acontece com a área do quadrado e com a área do retângulo. As medidas encontradas no cálculo da área do quadrado e do retângulo são iguais? São diferentes? Por que isso acontece? O que acontece? Existe semelhança ou não existe? Obrigada.